E opa, bom, hoje daqui vamos de uma obra nova. Nossa história já se inicia com o nosso protagonista no topo. Ele conseguiu conquistar tudo, só que atrás dele aparece um figurante. Esse figurante buscava uma pedra que o nosso protagonista conseguiu. Essa pedra que ele conseguiu, nosso prota não iria entregar a esse figurante facilmente, pois a pedra que ele conseguiu poderia fazer nosso protagonista se tornar ele um deus. Tentando escapar, ele faz uma explosão nesse lugar, só que isso não adiantou em coisa nenhuma, pois aqueles figurantes conseguiu meio que cercar o nosso prota. Em seguida, ao cercar ele, eles todos começam a atacar o nosso meninão, atacando por vários lados, deixando ele em uma baita situação. Já assim, o nosso protagonista pensa em um jeito de escapar. Isso era fazer uma coisa, era abrir um portal para o submundo. Ele faz isso. Ao abrir aquele portal, aqueles figurantes são sugados. Eles não queriam meio que ser sugados, então assim eles tentam fugir. Porém, cada tentativa deles falhou no fim, pois ambos foram sendo sugados. Ele responde nosso porta do porquê ele fazia isso, pois não só os figurantes iriam morrer, em si o nosso protagonista iria junto com ele. Ele não ligava, apontando o dedo do meio, ele já aceitava o seu fim. Aqui ele já pensava que seu fim seria esse, só que do nada já aparece em sua frente a nossa Rosinha. Ela acaba meio que tirando seu próprio núcleo de cultivo. Em seguida, ela joga aquilo na sua direção. Ela entregar ao nosso protagonista uma chance de conseguir sobreviver. Só que ao fazer isso, atrás dela uma coisa o ataca, e aquilo faz que ela caia no limbo. Porém nosso prota, vendo ela caindo, resolveu estar indo junto com ela. Se agarrando nela, aquele núcleo que ela dividiu com nosso meninão se juntou em um só. Em seguida, ao se juntar em um só, a sua visão ficou cada vez mais escura. Fechando os olhos, ele não via mais nada, mas em seguida ele conseguiu abrir. Abrindo, ele começou a sentir algo. Em sua frente, ele consegue ver uma velha. Pensando um pouco no que estava acontecendo, ele olha para o lado. Olhando, ele vê uma pessoa. Só que essa pessoa que segurava o nosso prota via que o nosso meninão estava brilhando um pouco. Mas ele que não ligava para isso, ele via em sua mão uma coisa. Isso era a metade daquela pedra da nossa Rosinha. Ele viu que graças àquela pedra, ele conseguiu reencarnar nesse corpo novo dessa criança. Só que no momento, ele meio que iria ser pego por sua nova mãe. Agarrando ele, ela acabou meio que desmaiando. Mas nosso prota via que a sua força vital estava desaparecendo. Assim, ele utiliza um pouco de sua magia que sobrava para estar meio que ajudando ela. Só que enquanto o nosso meninão ajudava a sua própria mãe, da porta uma pessoa resolveu entrar. Esse que entrou era o pai de nosso protagonista. Esse ficava preocupado com a mãe dele, mas ele veio em seguida que ela estava de boas. Aqui descobrimos uma coisa a mais. Nosso protagonista nasceu como uma criança um pouco fraca demais, porém ele tem magia. Enquanto o seu pai escuta isso, já fica bastante feliz, pois via que o nosso prota no futuro poderia estar se tornando um mago meio forte. No lugar onde que eles estão, eles meio que conseguiram ficar invictos sobre umas guerras por alguns anos, pois em seu reino sempre havia magos. Os magos sempre eram aquela força principal deles, porém no momento as forças deles estavam diminuindo, e devido a isso, algumas pessoas estavam chamando a família de nosso prota como a família dos fracassados. Eles viam que nosso meninão não possuía tanta magia, mas mesmo assim poderia fazer que nosso prota se tornasse algo um pouco mais forte. Mas nosso prota, como sempre, não ligava para o que eles estavam falando. Ele apenas fica doido sobre algo. Ele apenas queria treinar para um dia poder voltar ao seu mundo original. Já que o submundo não conseguiu matar ele em sua vida passada, ele irá meio que voltar para a nossa Rosinha. Porém, no mundo que o nosso protagonista agora está, eles não utilizam mais Ki e nem outras coisas. Nesse mundo, eles utilizam magia. Nesse mundo agora, tem raças de outros tipos de seres. Aqui ele nasceu em um lugar onde que elfos existem, porém ao redor do seu reino há outros. Só que essas descobertas que o nosso protagonista fez, ele deixa de lado, pois agora nesse exato lugar há várias pessoas ao seu redor. No momento, ele não liga para o que estava mais acontecendo, mas uma coisa que ele quer mais focar é em cultivar e ficar forte. Porém no momento essa aqui perguntava o seu nome, mas o pai de nosso prota não revelava para ela, pois no mesmo dia à tarde um pouco, o nosso protagonista é levado para um tipo de lugar. Nesse lugar, eles iriam meio que fazer um ritual com o nosso protagonista. Enquanto subir, descobrimos uma coisa a mais. Nosso prota não consegue estar utilizando sua cultivação nesse mundo, mas ele consegue fazer uma coisa: utilizar o Ki nesse mundo. Nesse mundo há vários Kis, e ele pretende utilizar o Ki no lugar da cultivação. Só que enquanto ele estava para estar cultivando a sua nova cultivação, algo interrompe. Isso era esse bicho. Ele começou a meio que olhar para o nosso prota um pouco estranho, pois entre essas pessoas, nosso protagonista conseguiu perceber
perceber que esse bicho foi o único que conseguiu ver que ele não utiliza mana, mas em si que. Mas enquanto ele ficava pensando nisso, outras pessoas aparecem. Esse outro bicho acaba aparecendo. Enquanto ele aparecia, nosso protagonista começou a perceber uma coisa, que ele utilizava o seu título de alta classe ao seu favor. Essa que queria agarrar o nosso prota primeiro, acabou no fim se ferrando um pouco. Só que essa confusão entre eles não dura por muito tempo, pois eles fazem algum tipo de ritual com o nosso prota. Dando o ritual a ele, eles entregam ao nosso protagonista um novo nome, Dragon Blood. Esse seria o seu nome. Ao então ganhar seu nome, podemos já ver o nosso protagonista 3 anos depois. Aqui ele corria. Ele tentava fugir de sua mãe e ele até que conseguiu. Se escondendo ali, o nosso protagonista começa a escutar algo. Chegando mais perto, ele vê esse moleque mexendo com ela. Elas tinham um tipo de sangue mestiço. Assim ele queria então mandar já elas para um outro mundo. Só que nosso prota aparece, pedindo para que eles parassem com isso. Só que esse moleque recusava a ideia. E enquanto ele dizia não, esse outro dizia para que ele pudesse parar. Pois nosso protagonista consegue utilizar magia. Magia era a mais forte desse mundo. Só que esse bicho aqui continuava a fazer seus trem aí. Ele não queria parar. Em seguida, então, ele começa já a provocar o nosso protagonista. Só que olhando para ele vê que ele não mais está lá. Agora, olhando para trás, ele consegue ver nosso prota ajudando aquelas duas. Já ao ver isso, esse moleque pega o nosso protagonista pela gola e joga ele para trás. Jogando ele para trás, ele vê que conseguiu se afastar um pouco. Então ele agora finalmente vai poder estar utilizando um pouco de sua magia. Assim, o nosso protagonista consegue utilizar alguns tentáculos de arma. Já em seguida, aqueles figurantes se assustam com o poder de nosso prota. Ele utilizava magia avançada, mas nosso Dash daqui percebia que o nosso prota queria brincar de herói. Para isso então, ele começa a chutar elas. Enquanto fazia aquilo, já podemos ver nosso prota. E aqui redescobrimos uma coisa a mais. Em sua vida passada, quando criança, ele sempre foi julgado por outras pessoas. Ele nunca teve alguém ao seu lado para estar ajudando ele. Assim então, ele irá meio que defender ela. Usando sua magia avançada, vemos que nosso Dash não está meio que com medo do nosso prota, pois esse julgava o nosso prota como o quinto príncipe. Para isso, ele manda os dois moleques ao seu lado atacar o nosso prota. Usando uma besta, os dois se preparam. Eles em seguida disparam na direção de nosso protagonista umas duas flechas. Nosso protagonista percebia que eles estavam com intenção assassina, mas ele deixava aquelas flechas indo na sua direção. Chegando um pouco mais perto, uma barreira surge. Percebendo que eles estavam querendo mandar nosso prota para um outro mundo, ele então desativa sua barreira. Ele pegou aquelas duas flechas que vinham em sua direção. Parado, ele para pensar, pois aqui ele via que não poderia estar mandando esses figurantes para um outro mundo. Usando novamente a sua nova magia, ele então manda aqueles tentáculos de árvores na direção dos moleques. Eles foram facilmente pegos por aquela árvore. Agarrando naquilo, eles meio que pediram para que nosso protagonista parasse. O nosso Dash foi o mais que sofreu. Enquanto ele sofria, do fundo já a sua mãe brota, mas ela só fica de fundo, observando tudo, pois nosso prota via que eles estavam tentando mandar nosso prota já para um outro mundo. Nesse momento, então ele irá utilizar uma nova magia sua, Palma do Trovão. Já então, utilizando essa nova magia sua, um raio cai em cima desse moleque, deixando ele só o pó. Só que essa magia que ele acabou de utilizar acaba esgotando nosso protagonista todo. Ele não consegue ficar mais em pé, caindo, ele acaba acordando logo em seguida. Acordando, ele já vê na sua frente a sua mãe. Ela ficava preocupada sobre ele ter desmaiado naquela hora. Só que em seguida, ele já começava a perguntar sobre o estrago que ele fez antes. Mas ela dizia que estava de boa, pois ela utilizou uma magia naqueles moleques. Porém, uma das maiores preocupações suas era sobre a magia que ele utilizou de raio em um dos moleques. Mas ela continuava dizendo que estava de boa. Só que naquele mesmo lugar ali, o pai do moleque logo em seguida já aparece. Ele aparecia com uma cara de preocupação, pois ele tomou uma bronca daqueles caras que o nosso protagonista deu uma surra nele. Eles tinham a chance de ser expulsos dessa família, porém eles teriam que fazer uma coisa em troca para não ser expulso. Isso era selar a magia de nosso prota. Ao seu lado já aparece aquele cônjuge de antes. Já apareceu para tentar selar a magia de nosso prota. Porém a mãe de nosso protagonista recusava essa ideia, mas ele dizia que nosso prota era pequeno demais e ele possuía bastante magia, pois ele dizia que os selamentos não iriam afetar o nosso prota no futuro. Nosso meninão, que não acreditava nele, fala que iria aceitar. Aceitando, eles vão para um palácio, onde lá iriam fazer meio que um ritual. Já chegando lá, ele viu uma pessoa que não era de seu gosto. Eles fazem aquele tal ritual. Porém, aquele negócio de selamento estava meio que doendo pro nosso prota. Por ter mexido com aquele quinto príncipe, eles então iriam selar de vez a magia de nosso meninão.
Após então aquele tipo de selamento, já podemos ver o nosso protagonista na dimensão. Ele via que aquele tipo de selamento poderia estar matando ele, mas ele já então preveniu isso. Em um quarto, já podemos ver o pai de nosso prota e a mãe dele. Eles esculachavam esses caras, que tentou meio que selar a sua magia, mas agora viu um outro problema, que o nosso protagonista não iria acordar tão cedo. O pai já daqueles pirralhos já logo em seguida já brota. Eles tomavam um pouquinho de bronca também, porém ele viu aquelas duas crianças que o nosso protagonista tentou ajudar antes, e assim ele então tenta bater meio que um pouco nela. Porém, no mesmo lugar ali na cama, nosso protagonista meio que tentava quebrar aquele tipo de selamento. Ele conseguiu. Assim que nosso protagonista finalmente quebra aquele tipo de selamento que fizeram em nosso prota, esse bicho fica bastante surpreso, pois ele conseguiu quebrar uma maldição facilmente. Eles percebem que nosso prota utilizou algum tipo de cultivo nessa brincadeira, mas ele no momento não ligava para isso, pois nesse exato lugar ele estava vivo. É isso, deixava a sua mãe e ele bastante feliz, já que agora ele conseguiu meio que se livrar daquela maldição. Esse bicho que se passava de rei ia entregar uma recompensa ao nosso prota. Ele poderia escolher o que quiser, mas o que ele escolhe é dar meio que a liberdade para essas duas princesas. Agora elas poderão meio que estudar em escolas que poucas pessoas podem estar entrando. Assim ambos ficam bastante felizes no fim. Nosso prota aqui nesse exato momento iria meio que voltar ao seu reino. Porém, enquanto voltava, aquelas duas aparecem. Elas agradecem nosso protagonista por meio que ter salvado elas. Em troca de salvar elas, ela então entrega ao nosso prota um tipo de bicho. Ele pega aquilo. Ele fica feliz com o que ela deu ao nosso prota. Em seguida, então, ao dar aquilo ao nosso meninão, ele sai. Saindo, já podemos ver esse cara. Esse, que era seu avô, ficou um pouco pé da vida com o que aconteceu com o nosso protagonista. Esse pretenderia meio que fazer uma vingança, só que no momento ele não pode estar atacando o reino. Já que ele no momento não pode estar fazendo isso, ele irá fazer uma outra coisa. Isso é atacar as segundas famílias desses tipo de pessoas. E enquanto aquele velho planejava esse plano todo, de outro lado já podemos ver aquele rei. Ele ficava ansioso pela volta de nosso prota no reino dele novamente. Enquanto ele seguia naquela carruagem, nosso protagonista utiliza aquela águia que ele ganhou. Ele utiliza um tipo de magia de visão nela. Com uma bola que ele pode estar pegando, ele pode estar vendo o que estava acontecendo à frente um pouco. Esse fica bastante surpreso com esse tipo de magia que ele pode estar utilizando. Nosso prota só apenas fica de boas. Só que no momento, o nosso protagonista meio que fez uma cura. Ele entrega esse velho. Só que do nada, ele consegue ver um tipo de coisa acontecendo mais à frente. Na sua frente, havia um tipo de bichos lutando. E graças a isso então, eles poderiam estar mudando de rota. Eles conseguem meio que chegar num coliseu. Chegando nesse coliseu, ele começa a sentir um pouco da força daqueles monstros de antes. Nosso prota percebia que aqueles monstros eram um monstro de nível 9. Ansioso para estar encontrando um deles, aqui em uma noite já podemos ver o nosso meninão. Ele aqui utiliza um tipo de magia sua. Com essa magia, ele vai até o certo lugar onde aquelas bestas estavam lutando. Nesse lugar, ele consegue ver uma ilha e um urso da terra. Porém, quem vencia a luta era a ilha. Ela estava com a vantagem da luta. Esse urso não conseguia nem sequer ferir essa cobra. Porém, nosso protagonista de fundo reaparece. Ele ficava observando essa luta. Porém, a luta estava indo para um rumo meio que entediante. Esse urso então, para isso, chega perto de nosso meninão. Chegando perto, ele pede meio que ajuda ao nosso prota. Ele ajuda o urso. Nosso meninão acaba entregando a esse urso um tipo de magia de buff. Dando então esse buff todo para esse urso, ele então começa a andar na direção daquela cobra. Chegando mais perto, ele começa novamente a lutar contra isso. Porém, novamente, ele começa a perder. Nosso prota de fundo só via tudo acontecendo. Ele via que o urso iria perder novamente. Para isso, nosso protagonista saca uma porção sua. Essa porção era de cura. Ele joga aquilo na direção do urso. Jogando aquilo na sua direção, ele consegue se curar novamente. Agora, Full Hacker, ele utiliza uma armadura sua. Com essa armadura, ele consegue facilmente domar essa luta. Sua luta, agora daqui pra frente, ficou cada vez mais fácil. Então, ao finalizar aquela luta contra aquela cobra, aquele urso ficou um pouco confuso sobre algo. Isso era sobre aquela porção que nosso protagonista entregou a esse urso. Porém, nosso prota antes fez um acordo com ele, e ele não está atacando o nosso menino. Assim, ele agora irá meio que se tornar um mestre de nosso prota. Para isso, esse urso irá seguir o nosso meninão para qualquer canto. Nosso protagonista apenas aceita a proposta, porém ele não pode estar seguindo o nosso prota nessa forma. Ele pede para que esse urso se transformasse em uma coisa menor. Assim é feito. Ele se transforma nesse pequeno urso. Só que aqui ele vai precisar estar levando esse urso até a cidade. Porém, para levar esse urso até a cidade, ele irá utilizar esse negócio aqui. Mas subindo em cima, esse trem quebra, pois via que o peso do urso era grande demais. Já então, como não consegue levar naquele trem,
ele terá que montar na costa do bicho. Porém, antes de sair, eles conseguem ver umas coisas. Isso era uma coisa que saía daquela cobra. Aquilo era um tipo de núcleo. E aqui descobrimos se alguém consumir aquele tipo de núcleo, ele irá ganhar a força que o monstro tinha antes. Porém, no momento, o nosso protagonista nem sequer consegue carregar aquilo. Como não consegue, ele irá apenas deixar aquilo para trás. Andando por um certo caminho, ele chega em sua casa. Só que ao chegar, ele percebe que seus pais estão um pouco preocupados com ele, pois ele conseguiu meio que sair sem eles perceber que ele saiu. Porém, nosso prota chegava apenas de boa. Chegando, ele avisa aos seus pais que conseguiu um novo pet. Isso deixa eles bastante felizes, pois o nosso protagonista está meio que conseguindo domar um monstro. Ele então pergunta para eles se eles poderiam estar aceitando o urso na família. Eles facilmente a aceitam. Só que antes de seguir com o bate-papo, ele pergunta se poderia estar emprestando a ele uma carroça, para que ele pudesse pegar umas certas coisas. Mas nossa wife daqui responde que não precisava disso, pois eles possuem um anel, que esse anel poderia estar guardando qualquer coisa para o nosso protagonista. Para aquele que é aquele anel, para estar coletando aquela coisa que dropou naquela cobra. Ele pede para que ela pudesse estar indo até um certo lugar, para que ela pudesse pegar aquela coisa para ele. Em seguida, ele já começa a inventar uma história de que ele conseguiu encontrar um núcleo de uma besta rank 9. E ela, quando escuta isso, fica bastante feliz. Não pelo lucro, mas em si pelo dinheiro que eles vão estar conseguindo ao coletar isso. Assim, já em outro dia, podemos ver o nosso protagonista e a sua mãe. Ela e vários figurantes vinham atrás dele. Eles iriam até um certo lugar onde estava aquela cobra de antes, que o nosso protagonista barra o urso conseguiu derrotar. Chegando lá, eles conseguem ver aquilo. Eles ficam bastante surpresos, mas o que eles ficam mais surpresos é que essa hidra estava morta. Isso significa que por perto há um labirinto da Hidra. Eles queriam estar encontrando esse labirinto. Porém, para encontrar esse labirinto, eles levariam alguns meses para encontrar. Só que nosso prota aparece em seguida. Aparecendo, ele avisa que seu urso conseguiu meio que encontrar esse labirinto. Assim então, esse urso se transforma no seu modo original. Agora adulto, eles começam a andar por essa floresta. Andando um pouco, eles finalmente encontram o tal labirinto. Eles ficam bastante surpresos com tanta grana que estava no lugar. Mas nosso prota vê apenas nesse certo lugar para estar encontrando algo. Isso que ele tanto queria não era um escudo de alta classe, em si um certo anel que ele estava bastante ansioso para ter. Assim, ele pega aquele anel. Ele via que esse anel era o mesmo de sua mãe. Em seguida, ele abre aquele anel. Abrindo aquele anel, ele consegue tirar duas coisas. Uma era um livro de um alquimista. Se perguntando de quem era esse livro, a sua mãe responde que era de um alquimista bem reconhecido no passado. Ele fica bastante feliz ao escutar isso. Agora, com aquele livro na mão, o nosso protagonista e aquelas pessoas coletam tudo que tinham ali. Coletando, eles finalmente iriam meio que sair desse lugar. Só que enquanto voltava, nós descobrimos uma coisa nova sobre a família nova de nosso prota. Que no passado, a avó de nosso protagonista era um elfo de uma alta classe. E graças a isso, nosso meninão finalmente poderia meio que estar indo até ela. Para que nosso protagonista possa meio que quebrar o selamento que aqueles figurantes fez em nosso meninão. Mas esperar até o certo dia de eles encontrar a família novamente dele, isso levará um certo tempo. Ele quer quebrar esse tipo de selamento o mais rápido possível. Para isso, ele irá tentar quebrar isso sozinho. Após uns certos dias, já podem ver o nosso protagonista meio que chegando no reino dos elfos. Chegando, eles já são meio que bem recebidos, mas ali do fundo já aparece a sua nova avó. Essa já recebe o nosso protagonista de um jeito básico, só que em seguida o nosso protagonista mais ela vão até um certo lugar. Chegando nesse lugar, ela meio que tenta remover aquele tipo de selamento que aquele bispo fez em nosso prota. Porém, sua tentativa de fazer isso acabou falhando, pois a magia de selamento que foi utilizada em nosso protagonista foi nível 15, mas nosso prota fica surpreso sobre algo, que a magia atual de todo mundo era basicamente nível 12. Então, não conseguindo quebrar aquele tipo de selamentos, todo mundo sai do lugar. Saindo, vemos nosso protagonista bastante preocupado, pois ele via que ainda irá demorar um pouco para conseguir quebrar o próprio selamento que aquele bicho fez nele. Ali no quarto onde que o nosso protagonista estava, aquele ursinho aparece. Esse já mal aparece e já começa já a zoar o nosso protagonista. O do que ele zoava era do selamento, mas ele dizia que a sua magia atual nem era capaz também de quebrar aquele tipo de selamento. Só que ele conhece um tipo de coisas que poderiam facilmente quebrar esse tipo de selamento. Isso era dragões. Esse urso conhece pessoalmente alguns desses dragões. Nosso prota, quando escuta isso, já fica bastante feliz, doido para conhecer um deles. Mas o que motiva a conhecer eles é o ouro. Porém, no momento, esse urso não pode estar meio que chegando até este lugar. Devido a ele não ter poder o suficiente, ele não pode estar abrindo um portal. Porém, nosso prota chega perto do ursinho. Chegando perto, ele dá uma pequena bronca nele. Mas em seguida, nosso protagonista entrega ao nosso urso uma pílula. Ele pede para que nosso urso comesse aquilo. Ele facilmente come.
comendo, o seu poder de antes começou a aumentar. Graças a isso, ele pode finalmente abrir aquele portal para aquela dimensão. Ao abrir aquele portal finalmente, o nosso protagonista mais o ursinho entram dentro do portal. Só que entrando, ele se vê no meio do nada. Aqui nesse momento, ele travava de frio. Só que nosso prota se perguntava ao nosso urso de onde estava esse dragão. Ele aponta na direção de uma caverna. Eles em seguida, ao ver essa caverna, eles vão até lá. Chegando mais perto, nosso protagonista consegue ver um dragão. Nosso prota, quando vê isso, fica bastante surpreso. Mas no momento, esse urso pede para que esse dragão não devorasse nosso prota, pois ele era basicamente o mestre desse urso. O dragão, escutando isso, facilmente aceita a proposta do urso. Ao se tornar amigos ali, nosso urso começa a perguntar do motivo do porquê esse dragão não está num lugar melhor. Ela responde facilmente que em um certo lugar é um lugar ideal para que ela possa estar vivendo. Porém, os pais seus meio que morreram. E devido a isso, ela não pode estar ficando por lá. No lugar onde que ela vivia antes, é liderado pelos mais fortes. Se tu for fraco, tu não fica nesse lugar. Essa só teve a opção de ficar nesse lugar um pouco frio. Já então, nesse momento, o nosso dragão meio que percebeu que o urso ficou mais forte. Para isso, ela então pergunta ao nosso prota se ele poderia estar fazendo o mesmo que fez no urso nela. Ele responde que sim, porém terá que dar algo em troca ao nosso prota. Isso será sua riqueza. Ela, que não liga para isso, facilmente aceita. Ao aceitar, o nosso protagonista tira de si um núcleo. Esse núcleo é o de água. Ela é um dragão d'água. Com isso em mão, nosso protagonista apenas entrega a ela. Entregando, ela meio que engole isso. Engolindo, ela sente o hack vindo. Mas no momento, ela resolveu querer dar algo em troca ao nosso protagonista. Isso que ela deu ao nosso prota era uma escama de puro hack. Ele fica bastante feliz com isso que ganhou. Felizão da vida com o que ganhou, nosso protagonista e o ursinho meio que resolveu querer sair desse lugar. Abrindo o portal, eles voltam para o seu quarto. Só que quando chega no seu quarto, alguém esperava por ele. Essa que apareceu apenas ficava só preocupado com o nosso meninão, pois ele não irá meio que conseguir quebrar aquele tipo de maldição que aquele bicho fez no nosso prota. Porém, em troca, quando o nosso protagonista barra crescer, aquela vovó elfa irá dar ao nosso meninão um tipo de bracelete extremamente raro. Já então que algumas pessoas nesse mundo não curtem nosso protagonista como um mago, ele resolveu querer estar entrando no rumo dos alquimistas. Essa que apareceu apenas irá meio que entregar ao nosso protagonista algumas ideias para que ele possa se tornar o alquimista mais forte desse mundo. Então, para isso, ela acaba levando o nosso protagonista até um certo lugar. Chegando, ele vê que está em uma biblioteca, porém ao seu redor tinha só um pouquinho de livro. Só que o que chamou mais a sua atenção foi esse negócio. Isso era a bênção do deus de mar. Essa coisa meio que fez a vida dos elfos um inferno. Mas mudando de assunto, ela fala ao nosso prota que há um tipo de varinha mágica. Essa gera automaticamente alguns tipos de elementos mágicos. Só que atualmente, ninguém sequer desses elfos conseguiram nem sequer conseguir encontrar essa varinha. Só que se alguém conseguir encontrar essa varinha, o reino dos elfos meio que irá dar uma recompensa um pouco grande para o sortudo que achou essa varinha. Não só achar, pois alquimista consegue meio que fazer esse tipo de varinha. Nosso prota dá um prazo de 5 anos a ela, que irá conseguir refazer a mesma varinha que ela meio que acabou de falar ao nosso protagonista. Mas para que ele possa se tornar o alquimista mais forte, ele meio que vai ter que superar a bênção do deus mago. E assim então, 3 anos se passam. Em um campo de batalha, podemos ver o nosso protagonista treinando. Ele fica bastante feliz com algo que ele conseguiu meio que criar. Isso foi um tipo de espada. Essa espada pode meio que invocar uns tipos de elementos, e esses elementos conseguem facilmente destruir qualquer tipo de coisa. Porém, no momento, nosso protagonista percebe que mesmo com essa espada forte, não foi o suficiente para chegar aos pés daquele tipo de bênção do deus mago. Mas no momento, um elfo chega ao seu lado. Esse acaba meio que avisando que a mãe dele estava procurando nosso protagonista. Assim, o nosso prota sai de seu campo de treinamento. Ele vai até um certo palácio onde que ela poderia estar. Chegando, ele vê aquela bênção do deus mago. Ele fica encarando aquilo por bastante tempo. Ele se perguntava se podia estar chegando aos pés disso. Enquanto se perguntava disso, já atrás de si já aparece a véia do elfo. Porém, ela só apareceu nesse exato momento para estar avisando algo ao nosso prota, que ela nesse exato lugar não tem mais nada para estar ensinando ao nosso meninão. Ele agora terá que meio que se evoluir sozinho. Ela queria que o nosso protagonista ficasse por mais tempo nesse lugar. Como não tem mais tempo, ele então só sai. Saindo em cima do seu urso, podemos ver o nosso protagonista bem preocupado
preocupado com aquele bicho feio. Ele poderia estar meio que pegando seu pé novamente. Enquanto nosso prota pensava nisso, num coliseu já podemos ver aquele moleque diante. Ele tentava utilizar um tipo de magia para estar meio que tentando lutar contra esse seu oponente. Porém ele era muito mais forte do que o moleque. Vendo que o moleque iria perder, esse bicho aparece e enfia no meio da brincadeira. Interrompendo sua brincadeira, ele responde que ele nem sequer chega aos pés de nosso protagonista. Só que agora, o moleque era um pouco mais diferente. Esse bispo já fica bastante contente com o que ele diz, pois ele recebeu alguns tipos de informações meio que confiáveis de que o nosso protagonista estará meio que chegando nessa cidade. Esse moleque aqui bolava um tipo de coisa. Ele queria mandar o nosso protagonista agora para um outro mundo. Confiante disso, de outro lado já podemos ver o nosso protagonista. Ele passava por meio de algumas florestas, porém ele escutou uma voz. Essa era dessa garotinha aqui, que foi meio que cercado por esses dois. Ele que de longe olhava para ela, meio que confundiu só um pouco com a nossa Rosinha. De fundo ele só via isso tudo rolando, mas ele chega perto para estar ajudando. Chegando, ele vê a situação rolando. Essa meio que devia um pouquinho para esses figurantes, só que nosso prota não liga para o que eles estão falando. Ele meio que iria pagar o que ela devia, só que para pegar essa grana, eles terão que fazer algo. Isso era tirar essas 100 moedas de ouro da boca do seu urso. Jogando aqui na boca do urso, esse urso já vai na direção daqueles figurantes. Correndo na sua direção, ambos de lá começou a fugir de nosso protagonista. Depois de mandar aqueles trem correr, ele então vai estar meio que ajudando ela. Ela agradece o nosso prota por meio que ajudar ele. Porém, enquanto o nosso meninão ficava feliz ali ajudando ela, algo meio esquisito surge por trás de nosso protagonista. Só que para tu curioso para saber do que vai estar acontecendo dali para frente, se nosso protagonista vai estar se ferrando um pouquinho na mão daquele bicho que apareceu agora há pouco, nós daqui teremos que deixar para uma próxima parte. Porém aqui, para nós aqui ter aquela parte 2 básica aqui no canal, nós teríamos que deixar uma meta de like. Já se nós conseguir chegar na meta de 6.000 likes, eu estarei trazendo a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?